Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Marcos, as soluções ainda bem sempre têm aparecido, né? Como resultado do serviço da atuação do PROCON do estado do Rio Grande do Norte. Uma coisa muito boa que nós temos aqui para nossa cidade, ontem, né, na segunda-feira, ontem foi dia 23, nós realizamos aqui várias audiências envolvendo a COSERN. Nós passamos, todo mundo sabe que nós passamos um período com dificuldade aí, sem os correios, o problema foi corrigido. Então, devido a essa dificuldade, eu tentei condensar a maior quantidade possível de audiências num dia só. Então, sempre nós temos aqui um funcionário que comparecia como preposto da empresa, mas ontem nós tivemos, né, pessoas ligadas à COSERN, que são os que realmente tratam do assunto do consumidor. São as pessoas que recebem em escritório as nossas reclamações, a abertura dos nossos processos, preparam as respostas e encaminham para que outra pessoa apresente a audiência. No entanto, essa cúpula, né, uma espécie de assessoria jurídica da COSERN compareceu aqui em Caicó. As audiências aconteceram normalmente, algumas com conciliação, algumas sem conciliação. Quando não tem um acordo, né, nós sempre temos aquele procedimento, encaminhamos o processo para outras instâncias, em alguns casos com pedido de punição. Isso é o trabalho normal do PROCON. Encaminhamos o consumidor para o Poder Judiciário, mas enfim, o que é que importa? Porque nós estamos tocando nesse assunto? Porque nessas audiências de ontem, ao final das audiências, foram criadas várias formas de contato mais rápido entre o PROCON aqui em Caicó, né? O nosso PROCON aqui em Caicó e a cúpula da COSERN, com a promessa de soluções mais rápidas. Então, nos forneceram, por exemplo, um telefone fixo específico para o nosso trabalho, um celular com WhatsApp, inclusive, um e-mail também específico para atendimento do PROCON, onde nós poderemos estar atuando de forma mais rápida. Nós já vínhamos tendo sucesso aqui, até nesse período agora que tivemos problemas com o correio, notificando e chegando até a COSERN através do site, do Fale Conosco. Em muitos casos houve solução. E agora nós temos aí, eu repito, a nossa intenção não é estar usando todo dia esses canais de acesso. A intenção é não usar esses canais de acesso, a intenção é que não apareçam os problemas. Mas nós sabemos que aparecem, né? Eventualmente, o consumidor que conhece a sua residência, conhece a sua casa, conhece o consumo da família, gente que há longos períodos vem pagando R$50 por mês, 60, recebe uma cobrança de 200, cento e tanto, 200, 300 reais, sabendo que aquela cobrança está errada. Nós agora temos um canal onde até com o e-mail passado naquele momento, a empresa recebe, nós passamos o e-mail, fazemos a ligação para dizer que há aquela ligação, que há aquela reclamação, eles já notificam uma equipe para que compareça ao local para fazer a investigação, ou seja, isso é muito bom. Não é a garantia de solução, né? Porque quando você abre um processo, ele forma um contraditório, ou seja, a empresa tem o direito de se defender, e pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, qualquer processo jurídico ou administrativo, ele existe na base do contraditório, certo? A COSERN, na verdade, está criando meios para facilitar o acesso do PROCON ao órgão, exatamente, né? Isso mostra respeito da empresa ao PROCON e principalmente ao consumidor, que é o que nos interessa de fato, né? Então isso aí foi muito bom, ficamos muito felizes com isso aí e esperamos que realmente surta efeito, porque aparecem questões, Marcos, que são de extrema urgência, aqui e acolá nós recebemos algum consumidor ou consumidora que, por exemplo, pagou uma fatura em atraso, pagou hoje, nós sabemos que tem aquele prazo de 3 dias úteis para que a COSERN identifique o pagamento. Então a pessoa pagou hoje ou pagou ontem, depois do pagamento aparece a equipe para efetuar o corte no fornecimento. Eu até comentei ontem com esse pessoal que veio que eu considero totalmente ilegal o corte do fornecimento de energia, independentemente de haver atraso ou não haver atraso. É um serviço essencial, tanto a energia como a água, eu entendo que não pode ser cortado. Então, para mim, não interessa se a pessoa deve ou não deve, se me procurar com corte, eu vou abrir um processo, né? Porque eu acho que há outros meios de cobrança que são coercitivos também, mas que não vão, por exemplo, deixar uma criança sem luz, que às vezes é o que acontece nas casas, às vezes um idoso sem luz ou sem água. Isso não, eu entendo que a atitude não é legítima, mas enfim, acontece isso. E nós precisamos de uma resposta rápida. Então é inconveniente para aquele consumidor a abertura de um processo físico normal, onde a empresa vai ser notificada daqui a 15 dias pelo correio, né, ou até mais, onde a audiência vai ser marcada para 30 dias.
20 dias, 30 dias, porque, como eu falei, abre-se o processo, tem que abrir o contraditório. Então, inclusive a legislação mais atual, a legislação processual do nosso país mais atual, estabelece que os prazos agora para contestar, para recorrer, são todos contados em dias úteis, o que aumenta os prazos, né? Antigamente eram dias corridos. Então, esse canal de acesso vai melhorar o nosso trabalho, vai melhorar a solução das demandas. Isso é muito bom para a gente. Quais são as principais reclamações que o PROCON de Caicó recebe contra a Cosern? Principalmente o valor da fatura. Nós temos mais reclamações decorrentes do valor da fatura do que decorrente do corte indevido. Em alguns casos, por exemplo, se consegue diminuir o valor da fatura? Marcos, olha, durante um longo período de atuação aqui no PROCON, quase o ano passado inteiro, nós não tivemos um processo sem solução, nenhum, em relação à Cosern. Esse ano nós já tivemos alguns sem solução, quando a empresa realmente acha que o consumidor está errado. Só que na maioria das vezes eu vejo que o entendimento da empresa que está errado e não o consumidor. Nós sentimos isso na pele. Por exemplo, uma das audiências de ontem, o consumidor ele tem uma casa fechada. A casa vive fechada, vive com o medidor desligado. Ele mora em outra casa, essa casa foi de aluguel, ele não mora mais lá. Então, desde acho que dezembro do ano passado, janeiro, ele desligou, ele não pediu a retirada da energia, não pediu a retirada do medidor, mas vive desligado. Então ele vinha pagando dezembro, janeiro, fevereiro, março, valores de R$13, R$12, depende da bandeira, fica subindo e descendo. Aí de repente recebe uma cobrança de 80, né? Foi pago inclusive porque ele teve medo, né? As pessoas ficam com esse receio, ele não queria que fosse cortada a energia, porque podia, por exemplo, locar a casa em algum momento. Ou seja, a empresa apresenta uma defesa disso, não é porque aqui, olha, segundo o medidor, houve o consumo, mas a gente sabe que não houve consumo, então há um erro do medidor, há um erro do relógio, há um erro na hora de retirar a medição, certo? Então, esse é o tipo de reclamação mais comum, é o estouro no consumo. Gente que consome cotidianamente tal valor e de repente vem um estouro na fatura, 2, 3, 4, 5, 6 vezes maior do que o normal. Isso também acontece, por exemplo, com a Caern, certo? E os outros são a questão dos cortes indevidos. Ou então, houve o corte devido, a pessoa vai lá, paga, aí às vezes você tem a sua energia cortada por causa de uma fatura, porque sempre tem aquela fatura que motiva o corte. A pessoa paga aquela fatura, mas quando vai pedir a religação, não é religado porque ainda tem outro em atraso. Então são situações, nos casos, por exemplo, em que a pessoa já tinha pago e foi cortada, então nós vamos discutir a religação sem a cobrança da taxa de religação, certo? Ou por quê? Porque independentemente da empresa ter ou não identificado aquela cobrança, aquele pagamento, o corte foi ilegal. Repito, para mim é sempre ilegal, é sempre indevido, mas no caso em que o consumidor pagou, já tinha pago, mais ainda, não me interessa se a empresa tinha ou não no seu sistema, não me importa, não pode haver a cobrança da taxa de religação, não deveria nem sequer ter sido cortado. São situações que podem gerar, inclusive, reparação judicial, as ações de indenização, certo? E aqui eu digo e repito, o consumidor não tem direito a esse tipo de reparação, ele tem a obrigação de procurar esse tipo de reparação.